Muy buenas tardes, Muito amados boa tarde, hermanos y amigos amados irmãos e amigos presentes, presentes, valientes del Hijo de David, valentes do Filho de Davi, que trabajan en que toda trabalham la obra de Dios, em toda a obra de Deus, en la imprenta, na imprensa, en videos y em en todas vídeos las formas, e em todas as formas, llevando actividades levando a atividades, cabo en diferentes lugares para así llevar realizando la atividades em palabra diferentes lugares, de para assim Cristo. levar a palavra de Cristo. En esta ocasión para mí es una Nesta bendición ocasião, para mim é grande uma benção estar con grande ustedes estar com vocês para compartir unos para momentos compartilhar uns de momentos compañerismo de companheirismo alrededor de la palabra ao de redor da Dios palavra de Deus y su programa e do seu correspondiente programa a este correspondente tiempo. a este Para lo tempo, cual quiero leer para o qual quero ler en San Mateo capítulo em São 14, Mateus, capítulo verso 13 14, al versículo 21, 13 ao 21, donde nos dice la onde Escritura, nos diz a Escritura: oyendo Jesús, ouvindo Jesus, oyéndolo Jesús se apartó se apartou de allí. dali. Esto fue cuando Isto foi quando Juan el Bautista João fue Batista decapitado. foi Y oyendo decapitado. Jesús que Juan E había ouvindo sido Jesus que João decapitado, havia sido decapitado, dice, oyéndolo Jesús se apartó diz: de ouvindo allí Jesus, se apartou en una daí barca a un lugar em uma barca desierto a um lugar y deserto apartado, e apartado. y cuando la gente lo oyó, E quando as le pessoas siguió a pie ouviu, desde seguiram a las pé ciudades. desde as cidades. Y saliendo Jesús, E saindo vio una Jesus, gran multitud viu uma y grande tuvo multidão compasión de e ellos teve compaixão y sanó deles a los que de ellos estaban e enfermos. curou aos que deles estavam Cuando enfermos. anochecía, se acercaron a Jesús, Quando o se anoitecia, acercaron a se él sus aproximaram a discípulos, ele, seus discípulos, diciendo, dizendo: el lugar es desierto o y lugar la é hora deserto ya pasada. e a hora já Despide passada. a la multitud para que Despede a vayan multidão por las aldeas para que y vão pelas compren aldeias de comer. e comprem de comer. Jesús les dijo, Jesus lhes no disse: tienen necesidad não de tem ir, necessidade de ir-se, dadle vosotros de dai comer. vós de comer. Y ellos dijeron, E eles disseram: no tenemos aquí não sino temos aqui 5 panes senão 5 y pães 2 peces. e 2 peixes. Él les dijo, Ele lhes traédmelos disse: acá. trazei-me-los Entonces aqui. mandó a la Então, gente mandou as pessoas recostarse sobre la hierba y recostar-se tomando los sobre 5 a panes y erva, los 2 e peces tomando os 5 pães y e os 2 levantando los ojos peixes, al e cielo, levantando os olhos aos bendijo céus, y partió abençoou e partiu, y dio los panes a los e deu os discípulos pães aos y los discípulos, discípulos a la e os multitud. discípulos à multidão. Y comieron todos y se E saciaron comeram todos e se y recogieron saciaram, lo que sobró de los e recorreram o pedazos, que sobrou dos 12 pedaços, cestas llenas. 12 cestas Y los cheias. que comieron fueron como E os que 5.000 comeram foram hombres, como 5.000 sin contar homens, las mujeres sem contar as y los mulheres niños. e as crianças. Que Dios bendiga nuestras Que almas Deus con su abençoe palabra nossas y nos almas com sua permita palavra e nos permita entenderla. Dadle entendê-la. vosotros Dai de vós comer. de comer. Esas fueron las palabras de Jesús Essas foram as a sus palavras de discípulos y Jesus esas aos son seus sus discípulos. palabras E essas a são suas nosotros palavras también. a nós também. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a gentileza. Este milagro Este milagre de la multiplicación de los panes y los da peces multiplicação para dos saciar pães e la dos necesidad peixes física para saciar a necessidade física de aquella multitud que siguió a daquela Jesús. multidão que seguia Jesus Este figura é tipo e figura de la necesidad espiritual da que los seres necessidade humanos espiritual que tendrían os seres humanos en su teriam alma, em sua alma, en donde tendrían hambre onde teriam y fome sed, e sede, como nos dice el profeta como nos diz o Amós profeta capítulo 8, Amós, verso capítulo 8, 11, versículo que Dios 11, enviaria hambre que Deus sobre la enviaria tierra, no fome hambre de sobre a pan terra, ni sed de não agua, fome de sino de pão e oír sede de água, senão de la ouvir palabra a de Jehová. palavra do Senhor. Así como se siente hambre Assim como se sente fome e en sede el cuerpo físico, no se corpo siente físico, hambre y sed sente-se en el fome e alma sede na de la alma persona. da pessoa. Y E, así como tenemos que darle assim como temos que dar pan y agua a nuestro cuerpo, pão e água ao nosso corpo, alimento a nuestro cuerpo alimento para ao que nosso continúe corpo, viviendo, para que continue vivendo, también também tenemos que dar el alimento espiritual temos que a dar o nuestra alimento espiritual à para que nossa viva alma, para eternamente. que viva eternamente. Y ahora E agora,
este milagro físico que Este Cristo milagre físico hizo aquí que Cristo fez aqui es tipo y figura del milagro é tipo e espiritual figura do milagre que espiritual haría para alimentar que ele faria para la alimentar humana. a raça Fue en humana. dos ocasiones Foi em duas que él ocasiões hizo que ele fez esta clase de milagros. esse tipo de En el milagres. capítulo 14 de San Mateo y en No el capítulo 14 15 de São también Mateus de San e no Mateo, capítulo volvió 15 também de São Mateus, y multiplicó los panes y los voltou e peces y multiplicou os alimentó pães e os 4.000 peixes e personas. alimentou 4.000 La segunda pessoas. ocasión. Na segunda ocasião. La primera fue A 5.000 primeira foi 5.000 personas. pessoas. Ahora Agora, podemos ver que podemos ver siendo que, esto tipo y figura de sendo lo isso espiritual, tipo e figura do pues espiritual, Cristo mismo, Cristo citando lo que dijo el mesmo, profeta citando o que Moisés disse o en profeta Moisés, Deuteronomio em capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, donde Dios ahí por medio del onde profeta Deus aí, Moisés, por meio do profeta Moisés, vean lo que nos dice, vejam o que nos diz. Deuteronomio capítulo Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 1 en adelante. versículo 1 em diante. Recuerden que esta trayectoria del Lembrem pueblo que essa hebreo por el trajetória do desierto povo hebreu pelo deserto viene a ser nuestra trayectoria vem a ser por nossa este trajetória planeta Tierra. por este planeta Terra. E vem a ser a trajetória da Igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por suas diferentes etapas. Diz no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo em diante, cuidareis de pôr por obra todo mandamento que eu os ordeno hoje, para que vivais e sejais multiplicados, e entreis e tomem posse da terra que o Senhor te deu por juramento a seus pais. E lembrarás de todo o caminho por onde trouxe o Senhor teu Deus, esses 40 anos no deserto, para afligir-te, para provar-te, para saber o que havia em teu coração, se havias de guardar ou não os seus mandamentos. E te afligiu e te fez ter fome, e te sustentou com maná, comida que você não conhecia, nem teus pais haviam conhecido, para fazer-te saber que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E o que é o que sai da boca do Senhor? Sua palavra. E a boca de Deus são os profetas de Deus, que Ele envia de etapa em etapa. A palavra que sai de Deus por meio de seus profetas é o alimento espiritual para a alma dos seres humanos. Cristo citando essa passagem, quando foi tentado pelo diabo, que disse: se és filho de Deus, diga que essas pedras se convertam em pão. Cristo disse: não somente de pão vive o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora, temos uma necessidade, então, espiritual. Todo ser humano que venha viver neste planeta Terra. E é uma necessidade espiritual de alimento. É alimento espiritual. E esse alimento espiritual é a palavra de Deus para o tempo em que lhe corresponde viver a pessoa, a qual sai através da boca de Deus, o mensageiro de Deus, que ele tem para cada tempo. E agora, quando Deus traz essa palavra, então, as pessoas que estão com esse mensageiro nessa era têm a encomenda de dar a comer às pessoas, pois Deus já trouxe por meio do mensageiro, como fez em Jesus. Já Ele multiplicou os pães e os peixes, dando graças a Deus. E agora lhe corresponde repartir aos apóstolos. E agora encontramos que de era em era isto foi assim. E agora para o nosso tempo, olhem vocês, Deus em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, versículo 1 a 11, encontramos ao anjo forte que desce do céu, envolto em uma nuvem, com um livrinho aberto em sua mão,
e dá esse livro a um homem, a um profeta, para que o coma e depois fale a palavra. Depois profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E agora, isto é o título de propriedade, a palavra de Deus, sendo dada a um homem para que a coma, para que assim profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E quando essa palavra sai da boca desse profeta mensageiro, sendo para muitos povos, nações e línguas, então na era que lhe corresponde viver esse mensageiro, os que Deus colocou ao seu lado para trabalhar na obra de Cristo, que são os ministros e colaboradores e todo o corpo místico de Cristo, tem o privilégio de escutar as palavras de Jesus de novo, dar a voz de comer. Portanto, vejam vocês, temos o privilégio de terem vídeos, a palavra falada, para que fique gravada em vídeos, em áudio, em imagem, e também para passar a folhetos, ou seja, para que fique impressa e assim possa ser repartida a muitas pessoas e possam comer assim desse alimento espiritual. Diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Assim que se são bem-aventurados que crê. Então, os que leiam, então alguém tem que escrever para que outras pessoas leiam. E se são bem-aventurados os que ouvem, pois alguém tem que falar. Ou seja, que tem que trazer essa palavra falada e tem que ficar gravada para que não somente escutem os que estão presentes nesse momento, senão que fique gravada e que possam escutar milhares ou milhões de seres humanos. Portanto, são bem-aventurados os que trabalham neste trabalho de dar, de comer às pessoas o alimento espiritual que Deus traz para o nosso tempo. Assim como foram bem-aventurados os que deram a comer o alimento espiritual correspondente a cada era, nas eras passadas, quando Deus enviou a cada mensageiro um alimento espiritual, a palavra, os que estavam juntos ao mensageiro, trabalhando com esse trabalho, foram bem-aventurados, levando a mensagem. E agora, vejam vocês a importância do alimento espiritual. O alimento espiritual é mais importante que o alimento físico para o corpo. O alimento para a alma é mais importante porque uma pessoa pode morrer por falta de alimento físico. Mas, com certeza, se a pessoa havia crido em Cristo como seu Salvador e lavado seus pecados com seu sangue e redimidos em seu espírito, a pessoa não está morta, senão somente seu corpo físico. Mas a pessoa passou à sexta dimensão para viver e está ali no paraíso, vivendo. Mas se a pessoa não come alimento espiritual para o tempo em que lhe corresponde viver, ainda que a pessoa esteja viva fisicamente, esteja gordinha fisicamente, porque coma fisicamente bem, espiritualmente sua alma está doente, está fraca e está morrendo. E há pessoas que, ainda estando vivas, estão mortas. Mesmo que estejam vivas, não estão mortas. Agora, o único alimento para a alma, para que nossa alma não morra, é a palavra de Deus. Não somente de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para cada tempo, para cada era e dispensação, saiu a palavra da boca de Deus, do mensageiro de Deus, para o povo. Vejam como a palavra vem ao mensageiro e o mensageiro passa ao povo.
Assim foi en todos los tiempos. em todos os Vean, tempos. Lo Vejam, mismo que está aquí en Apocalipsis capítulo mesmo que 10, está aqui em Apocalipse capítulo 10, el ángel del o pacto anjo do pacto, dándole dando-lhe, a un hombre su palabra, el título de propiedad, dando ao homem sua palavra, o título livro de dos sellos, propriedade, para o que livro se lo dos coma, selos, para que o comam, para que para que depois depois profetize sobre muitos povos, nações e Es lo línguas. mismo que aparece Isso mesmo que aparece acá. aqui. Veamos en Jeremías, Vejamos em Jeremias, es uno de los lugares, está em um dos lugares, 15, verso 16. capítulo 15, versículo 16, Comenzando en el verso começando no versículo 15, capítulo 15, verso 15, 15 en capítulo adelante, 15, dice, versículo 15 em diante. tú lo sabes, Tu oh sabes, Jehová, ó Senhor, acuérdate de mí y lembra-te de visítame, mim e visita-me y véngame de mis enemigos. e me livra No dos me meus inimigos. reproches en la prolongación de tu enojo. Não Sabes que por amor aumente de a ti prolongação da sufro tua ira. afrenta. Sabe que Fueron perante halladas ti tus seu furor palabras aumenta. y yo Foram las achadas comí. suas palavras e eu as Y tu comi. palabra E me tua fue palavra me por foi gozo por y alegria de mi corazón. de meu coração, Porque tu nombre se porque o teu invocó nome se sobre mí. invocou sobre mim. Oh Jehová, Ó Dios Senhor, de los Deus ejércitos. dos exércitos. Y ahora E agora, pasamos a Ezequiel capítulo 3, passamos a Ezequiel capítulo 3, verso 1 en adelante y también versículo 1 em diante, e el também capítulo 2, o capítulo 2. capítulo 2 y capítulo 3 Capítulo 2 e capítulo de 3 Ezequiel. Veamos de lo Ezequiel, que vejamos nos muestra aquí. o que nos mostra aqui. Capítulo 2, Capítulo 2, verso 7 en adelante dice versículo 7 em diante, diz de Ezequiel, de Ezequiel: les aquí hay que leer un poquito Aqui antes, tem que ler um pouquinho verso antes, 3 en adelante para no tener el versículo cuadro 3 em diante, para ter claro. o quadro claro. Y me dijo, hijo de hombre, E me disse: Filho do yo te homem, envío a los hijos de Israel, eu te envio aos a filhos de gente Israel, rebelde que se rebelaron gente rebelde contra que mí. se rebelaram Ellos contra y mim. sus padres se han rebelado Eles e contra seus mí pais se hasta rebelaram este contra mim mismo día. até esse mesmo Yo, dia. pues, te envío a hijos de duro Pois de rostro mim há filhos y de de duro rosto empedernido corazón. e Y de les duro dirás, coração, e así dirás: ha dicho Jehová, Assim el disse o Señor. Senhor. ¿Acaso ellos escuchen? Acaso Pero eles si no escutem? escucharen, Mas se não porque son escutarem, una casa rebelde, porque são siempre uma conocerán casa que hubo rebelde, profeta entre sempre ellos. reconhecerão que houve Y tú, profeta hijo entre de eles. hombre, E tu, no le filho do temas, homem, não lhe ni temas, tengas miedo de sus palabras. nem tenhas medo de tuas Aunque te palavras. halles en zarzas y espinos, Ainda que te y tenhas em moras con sarças e escorpiones, espinhos, e mora no com tengas escorpiões, miedo de não sus tenhas palabras, medo de suas ni temas palavras, delante de ellos, nem temas porque diante son deles, casa rebelde. porque são Le causa hablarás, rebelde. pues, mis palabras, Falará, pois, minhas escuchen, palavras, o dejen escutem, de escuchar, ou deixem de porque escutar, son muy rebeldes. porque são muito Mas rebeldes. tú, hijo de hombre, Mas oye tu, lo filho que do yo homem, te hablo. ouça o que eu te No falo. seas rebelde como la Não casa seja rebelde como a Abre como tu a boca y casa come rebelde. lo que yo te doy. Abre tua boca e como que eu te dou. Y miré y aquí en E una olhei, mano, e eis y aquí aqui una mano extendida uma hacia mão mí, estendida y para en mim, ella había un rollo e nela de havia libro. um rolo de En los livro. tiempos antiguos, Nos tempos antigos, los libros no eran en esta forma, sino os que livros eran não eram dessa forma, senão pergaminos que eram enrollados. pergaminhos Y enrolados. así le muestra aquí. E porque assim está mostra aqui. en ese tiempo. Onde está nesse Y me tempo? levantó el espíritu. E me levantou o Espírito, Vamos a ver. Y dice, vamos ver, y disse, lo extendió delante de mí. e E diante de mim, Estaba escrito por e delante estava escrito, y por detrás. Y había diante e escritas por trás, en él e havia escritas endechas nele, y lamentaciones. e lamentações, Me dijo, me disse. y ahora pasamos al capítulo. E agora passamos 3. ao capítulo 3. Me dijo, hijo de Me hombre, disse, filho do homem, come lo que hayas. come o que há, Come este rollo come y este ve rolo, y habla a la casa de e Israel. fala à casa de Y abrí mi Israel. boca E y abri me minha hizo boca, comer e aquel me fez rollo. comer aquele Y rolo, me dijo, e me hijo de disse, hombre, filho do homem, alimenta tu vientre. alimenta y teu llena tus ventre, entrañas de e este rollo. encha tuas entranhas que eu desse te dou. rolo que eu te dou. Y lo comí. E
e o comi. fue en mi boca dulce como E la foi em minha miel. boca doce como Luego me mel. dijo, hijo de Depois me hombre, disse, filho do ve y homem, entra a la casa de Israel vem e entra à y casa de habla a Israel ellos e con mis fala a palabras. eles com minhas palavras. Porque não eres enviado a Porque não pueblo és de habla enviado ao povo profunda, de ni de fala lengua profunda, difícil, nem de sino língua a la difícil, casa de Israel. senão a casa de Israel. Não há muitos pueblos de Não há habla muitos profunda, povos ni de de fala lengua profunda, difícil, nem de língua cujas difícil, palavras não entiendas. cujas palavras não E se a entendes. ellos te enviara, E se a eles te ellos enviasse, te oirán. eles te ouvirão. Mas la casa de Israel Mas a casa de Israel no te querrá oír, não te porque no me quieren oír a mí. ouvirá hoje porque Porque não me toda querem la ouvir casa a de mim. Israel es Porque dura toda a de casa de frente Israel é dura de y frente obstinada de corazón. e obstinada Y de aquí coração. yo Eis aqui eu he hecho tu rostro fuerte fiz contra teu los rosto forte rostros de ellos contra os y tu rostos deles frente fuerte e tua contra frente sus forte frentes, contra como suas frentes, diamante. como Más diamante. fuerte que pedernal Mais he hecho forte tu que frente. Pederná, eis a No tua los frente. temas, Não ni temas, tengas miedo nem tenhais delante medo de ellos, diante porque deles, son casa porque são rebelde. casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, E me toma disse, en filho tu do homem, corazón todas mis toma em teu palabras coração todas as minhas que palavras, yo te hablaré. que eu te Y falarei. oye con tus oídos. E ouve com Y teus ve y ouvidos, entra a los e cautivos, a vem los entre os hijos de tu cativos pueblo, aos filhos do y teu povo. háblales, y diles, E así falas e ha diz, dicho Jehová el assim Señor. diz o Senhor. Escuchen o dejen de escuchar. Escutem ou deixem de Y me escutar. levantó el espíritu E me levantou E o o- Espírito, y oí detrás de ouvi mí atrás de mim una voz de uma gran grande- estruendo que decía, uma voz de grande bendita estrondo sea la que gloria de dizia, Jehová bendita seja a desde glória do su Senhor, lugar. desde seu lugar. Ahora vean Agora vejam, cómo en el campo espiritual como no campo espiritual, Dios le da a comer Deus dá a comer al profeta Ezequiel ao un profeta rollo. Ezequiel um rolo. Y ahora vean ustedes, E agora vejam vocês, no es algo de esta dimensión, não é algo dessa dimensão, viene de otra dimensión, vem de outra dimensão. es la palabra de Dios. É a palavra de Deus. Y ahora E agora, lo mismo sucede en o Apocalipsis mesmo acontece em capítulo Apocalipse, capítulo 10, verso 10, 1 versículo al 1 11. ao 11. Y así como manda al profeta E assim como Ezequiel, manda o profeta Ezequiel, luego a profetizar, a hablarle a la casa de depois ao Israel, profeta talvez falar à en casa de Israel, Apocalipsis capítulo 10, em Apocalipse capítulo 10, encontramos que al que se come el encontramos libro, que ao que se come o luego livro, dice, depois es diz, necesario é que necessário profetices otra que vez. profetizes outra vez. Pero profetices otra vez sobre muchos Mas pueblos. profetize outra vez sobre muitos naciones y povos, lenguas. nações e línguas. Y ese es el hombre que tiene el E esse é o ministerio homem que tem o profético ministério del día profético postrero do último dia, para profetizar sobre pueblos, para naciones y profetizar lenguas, sobre povos, incluyendo nações e línguas, el incluindo pueblo hebreo. o povo hebreu. Y luego en el capítulo 11, E depois no capítulo ahí 11, tenemos el ministerio aí temos o de ministério los dos olivos, das duas oliveiras, producto produto del libro do livro que ha sido comido por que foi comido, el que recibió ese libro para pelo que comer. recebeu esse livro Juan para ahí está comer. representando al João aí último está representando ao profeta último mensageiro profeta mensageiro de la última dispensación de la da dispensación última de los reyes, dispensação do reino, el cual se qual comerá ese título de propiedad, ese se librito comerá esse abierto título de propriedade, que esse Cristo, livrinho el ángel aberto, fuerte, trae, que Cristo, y anjo luego forte, traz, e depois tendrá el ministerio terá profético o ministério del día profético postrero. do último dia. Y es el profeta mensajero E ao profeta mensageiro da dispensação do reino, o qual pregará ao povo hebreu e chamará e juntará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Pero antes tiene que llamar y juntar los escogidos Mas antes tem que dentro chamar e del juntar Pidas os escolhidos dentre os en el día gentios postrero, con el mensaje no último de la dia, gran voz com a de mensagem da trompeta grande del voz de evangelio, trombeta ou do evangelho do reino. y ser así colocados E ser assim los colocados escogidos os de Dios escolhidos de del Deus día do postrero último de la dia, piedra angular, da era y da pedra angular, para ser e transformados preparados para ser adoptados transformados e conforme adotados al programa divino. conforme ao programa Los divino. escogidos de Dios del día postrero, al Os estar escolhidos de Deus do escuchando último dia estarão escutando al ángel mensajero del Señor ao anjo Jesucristo, mensageiro do Senhor con Jesus el Cristo, mensaje profético com a del día mensagem postrero, profética do último estarán dia, escuchando la gran estarão voz de escutando a trompeta, grande voz de trompeta final. trombeta ou trombeta final. Porque esa es la gran voz de trompeta Porque essa del grande evangelio voz de del reino, trombeta do evangelho do reino, revelando el misterio revelando o del ministério séptimo sello, o mistério do sétimo selo. llamando y juntando los E escogidos chamando e juntando os preparándonos escolhidos para e nos ser preparando para ser transformados transformados en este tiempo final. neste tempo final. Ese mensaje Essa mensagem es el mensaje é a mensagem que alimenta espiritualmente nuestras que almas alimenta en el día espiritualmente nossas almas no último dia. postrero. Así como Assim como
estivemos sido alimentados através das diferentes eras da igreja, pelo alimento espiritual da revelação divina da primeira vinda de Cristo. Para o último dia, por visão receberemos a revelação divina da segunda vinda de Cristo. E isso é o alimento espiritual do maná escondido. O maná escondido que estaria escondido dos santos, dos crentes das eras passadas. É dado neste tempo final. Para ser comido esse maná escondido. É dado ao vencedor e o vencedor o compartilhará com sua casa e sua família, que é a era da pedra angular. Essa é sua família celestial. E agora, podemos ver que esse é o servo fiel e prudente que Deus colocou em sua casa no último dia, assim como colocou os servos fiéis e prudentes na casa de Deus em cada era, e foram 7 anos mensageiros das 7 eras. Agora, a benção grande para o servo fiel e prudente, que estará no último dia, dando alimento espiritual a tempo, é que esse servo prudente, fiel e prudente, será colocado sobre todos os bens do seu Senhor. Este servo fiel e prudente, estando vivo, será adotado e, consequentemente, obterá uma bênção maior, que é a bênção dos outros servos fiéis e prudentes das outras eras. Pois nenhum dos outros servos fiéis e prudentes das 7 eras, nenhum deles foi um mensageiro dispensacional. Mas o servo fiel e prudente estará no último dia, dando alimento espiritual a tempo, no tempo e para o tempo da segunda vinda de Cristo, o qual recebe o maná escondido. Diz, ao que vencer, eu te darei do maná, de comer do maná escondido. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz que dará a comer da árvore da vida. Assim que, vejam vocês, a bênção tão grande que há para esse vencedor. Capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse diz: ao que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei de comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. E Cristo é a árvore da vida. E Cristo está no meio de sua igreja, de era em era. E para o último dia, onde estará? Em sua igreja, na era da pedra angular. E agora? Cristo, a palavra, o verbo, estando no meio de sua igreja, dá de comer ao vencedor nesse tempo final. E o servo fiel e prudente come esse alimento espiritual e dá a todos nós neste tempo. E os que têm a bênção de trabalhar na obra de gravações e de imprensa, pois têm uma bênção grande, porque estão trabalhando na obra onde se dá de comer às demais pessoas. Se está servindo o alimento espiritual em vídeos, videocassete e em folhetos, ou seja, gravado em voz e imagem ou impresso em folhetos. Portanto, para essas pessoas há uma bênção muito grande da parte de Deus, a qual compreenderão quando a recebam. E quando a recebam, pois vão dizer: ouça, mas que bênção tão grande. Se eu chego a saber que isso era assim, ia receber essa bênção tão grande, haveria trabalhado mais nessa obra, de dar de comer às demais pessoas. Bem antes que chegue esse momento, lute e trabalhe mais, porque isso é assim.
somos bem-aventurados Somos en este tiempo bem-aventurados final nesse tempo final. en darle a comer Em dar de comer el alimento o espiritual alimento espiritual a todos los que tienen a hambre todos os que têm fome y sed. e sede. No hambre y sed Não fome e sede de comida de física, comida física. no hambre y sed de pan y agua, Não fome sino e sede de pão e hambre y água, sed de senão oír pão e la fome palabra de Dios e sede para de ouvir este a tiempo palavra final. de Deus para esse tempo final. Y ahora dádele vosotros E agora dá a de vós comer. de Dijo comer. Cristo Diz Cristo allá. lá. Y si para el alimento E físico, se para o él dijo alimento así, físico, ele disse assim, cuánto más para el alimento quanto mais espiritual, para o alimento el espiritual, cual él ha estado como o qual dado como multiplicándolo en este tiempo multiplicando final. nesse tempo final. Y si lo ha estado multiplicando E es se para esteve qué? multiplicando é para quê? Para darlo a comer Para dá-lo a los que comer tienen hambre aos que têm fome y sed. e sede. Cuando todos pensaron que Quando todos pensaram ya no había más que etapas, já não havia edades, mais etapas ou nem havia eras, mais nem mensagem havia para mais o povo. mensagem para o povo, vean ustedes, vejam vocês, Cristo ha hecho Cristo el milagro. fez o milagre, Ha tomado lo que había tomou o que y lo ha havia multiplicado e y multiplicou, ahora hay alimento e agora, en abundancia há para alimento alimentar em abundância para alimentar la humanidad completa. a humanidade completa, Para los que viven en este tiempo para os que vivem nesse y tempo para los que vivirán e para en os el que reino viverão milenial. no reino milenial. Porque la tierra será llena del Porque a terra conocimiento de será la cheia gloria do de Jehová, conhecimento da glória do como las Senhor, aguas cubren el mar. como as águas com cobrem quê? o mar. E como Pues que? con la palabra Pois com a serão palavra llenos serão del cheios conocimiento do de la gloria de conhecimento Jehová. da glória do Porque Senhor. es con su palabra Porque é com sua palavra revelada revelada que Dios nos enseña que Deus a nos todos ensina a todos nós. Esa es la forma de Dios enseñarnos. Essa é a forma de Deus y nos esa palabra ensinar. revelada E essa viene palavra siempre revelada por el vem mensajero sempre pelo mensageiro del tiempo que do está tempo que está presente o vigente. presente ou vigente. Y ahora la palabra revelada para el E día agora a posterior. palavra revelada para o último Ya dia, hemos visto que viene por já medio vimos que vem por del meio ángel del do Señor anjo Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Por medio de su ángel es que Por meio do seu anjo aqui, el Cristo, ángel del pacto la o trae anjo do pacto a atrás, su iglesia. a sua Yo, Jesús, he igreja. enviado mi Eu, Jesus, ángel enviei para meu daros anjo testimonio para dar de estas testemunho cosas destas en las coisas iglesias. nas igrejas. Y ahora todos tenemos Agora todos la oportunidad y temos a privilegio oportunidade e privilégio de de dar a comer a dar de todas las comer personas. a todas as pessoas, Porque el alimento está siendo porque o alimento está dado sendo dado y está siendo e está sendo colocado en videos, colocado em vídeos, en folletos y en em cintas folhetos, em fitas magnetofónicas eletromagnéticas, para que lo puedan recibir para que possam receber las personas as y pessoas alimentar e alimentar su alma. sua alma. No solamente de pan vivir el hombre, Não somente sino de pão viverá o homem, de toda senão de palavra toda que sai palavra que sai de la boca da de Dios. boca de Deus. Bien dijo Pedro Bem disse a Pedro Jesús a Jesus, cuando Jesús quando Jesus, en San Juan capítulo em São 6, João capítulo 6, le dice a sus discípulos, disse a seus discípulos, los cuales vieron que la gente se os quais estaba viram que as marchando, pessoas estavam marchando, los que habían comido los panes os y que los haviam peces y comido todo. os pães e Después, peixes cuando e Jesús tudo, les habla cosas depois quando difíciles, Jesus fala coisas difíceis, cosas que ellos no pueden entender, coisas que eles não podem entender, entonces se van marchando então vão y marchando, los discípulos en sus corazones. e os discípulos y em esta seus corações, dura es esta palabra. isso ¿Quién é dura essa la palavra. puede recibir? Quem a pode receber? Y Jesús les dice, Jesus disse, sabiendo los pensamientos del corazón de sabendo ellos, os pensamentos dos ¿quieren corações también dele. ustedes irse? Querem vocês também ir? Pedro dice, Pedro ¿y a disse, quién iremos? e a quem iremos? Tú tienes Tu tens palavra de vida palavra de vida eterna. La palabra de vida eterna. Vem a es palavra la de que vida nosotros eterna, é a que nós necesitamos. Y esa es la necessitamos. palabra E essa é a del palavra Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y ahora, E agora, su palabra sua palavra, de edad en edad viene por de medio era de em los era, vem por mensajeros meio dos que mensageiros que envía ele envia. en edad. De era em En cada era. edad, un Em cada era, mensajero. mensageiro. Y para nuestro tiempo, E para o nosso um tempo, mensageiro. mensageiro. identificado por Cristo, Identificado su por Cristo, ángel. seu Yo, anjo. Jesús, he enviado mi ángel Eu, Jesus, envio para meu anjo daros testimonio para dar de estas testemunho cosas destas en las coisas iglesias. nas igrejas. Apocalipsis 22, Apocalipse verso 22, 16. versículo 16. Y ahora en Apocalipsis 4, E agora em 1 Apocalipse dice, 4, 1 diz, Cristo con esa voz de trompeta, Cristo sube com acá. essa voz de trombeta ¿A sobe dónde aqui, vamos a subir? Aonde a la vamos edad de la subir? piedra angular, à era que da es el pedra lugar, angular, la edad donde que é o lugar, Él a era onde ele está en este tiempo final, está neste tempo final, como estuvo en las otras edades, como esteve nas outras eras, en em cada una de esas edades, cada uma dessas eras, manifestado en el ángel mensajero. manifestado no anjo mensageiro de cada era. Y ahora subimos a la E edad agora de la piedra subimos à angular era da pedra angular para escuchar para escutar a Cristo, a Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo,
dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo. E como estará fazendo? Assim como fez em cada era do passado, através do mensageiro de cada era, pois estará no mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ele cumpre essa promessa em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, a cumpre através do seu anjo mensageiro. Diz, capítulos 22, versículo 6, e me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Vejam aí como as coisas que ele disse que nos daria a conhecer ao subir, onde estava? As dá a conhecer por meio do seu anjo mensageiro. Porque ao subir, onde ele está, a era da pedra angular, ele está em seu anjo mensageiro, falando-nos todas essas coisas que devem acontecer logo, como fez por meio dos profetas do Antigo Testamento, e por meio dos apóstolos, e por meio dos 7 anjos mensageiros. Por isso, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante, diz Moisés, profeta como eu, vos levantaria o Senhor vosso Deus. A ele ouvireis. E porque diz Moisés que há que ouvir a esse profeta? No mesmo capítulo 18, no versículo 18 ao 19, da razão pela qual há que ouvir a esse profeta. Agora, de etapa em etapa, esta profecia foi cumprida nos diferentes profetas que Deus enviou. Depois foi cumprida em toda a sua plenitude em Jesus. Depois foi cumprida parcialmente nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros. E para o último dia será cumprida plenamente, de novo, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Diz, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 ao 19, profeta lhes levantarei no meio de seus irmãos como tu, ou seja, como Moisés. E para o último dia, o ministério de Moisés, como das 2 oliveiras, volta. E porei minhas palavras em sua boca. Onde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. Por isso Pedro diz, e a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Por isso Jesus, o que falava, ele dizia que não falava de si mesmo, senão que como o Pai lhe mostrava, assim ele falava ao povo. Portanto, não eram as palavras de um homem, senão as palavras de Deus, o qual estava nesse homem. E porei minhas palavras em sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. Por isso, Jesus, o que falava, não eram palavras humanas, senão a palavra de Deus. E, consequentemente, as palavras são palavras de vida eterna. Minhas palavras são espírito e são vida, disse Jesus. E disse o que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna. E não virá condenação, mas passou de morte à vida. São João capítulo 5, versículo 24. E agora? Se requer que o ser humano consiga essa palavra de vida eterna. A palavra de Deus para o tempo que lhe corresponde viver, para alimentar sua alma, para que viva eternamente. E vejam o simples que é tudo. Onde vamos encontrar a palavra de Deus para o tempo que nos corresponde viver? Ele coloca a sua palavra no profeta mensageiro que ele envia. E
el profeta E mensajero quem é o profeta que ele estará mensageiro enviando que en ele este estará tiempo enviando final? nesse tempo final? Pues que lo diga el mismo Jesús en Pois que diga o Apocalipsis mesmo 22, Jesus. verso Em 16. Apocalipse 22, Jesús versículo dice, yo 16, Jesús Jesus he diz: enviado mi Eu, Jesus, ángel enviei para meu daros anjo testimonio para de dar estas cosas testemunho en destas las iglesias. coisas nas igrejas. Por lo tanto, en él, Portanto, nele, Cristo Cristo estará colocando su palabra estará colocando sua en palavra la boca de ese profeta na boca mensajero desse profeta y en el mensageiro corazón de ese e no profeta coração mensajero. desse profeta mensageiro. Ese es el que se come Esse é o que se el come, libro, el título de propiedad o del livro, o libro título de de los propriedade 7 do livro sellos. dos 7 selos. Y tiene el mensaje profético E tem a mensagem profética del día postrero. do último dia. Mas a cualquiera que no oyere mis Mas a palabras, qualquer él que não ouvir hablaré minhas en mi palavras, nombre, que ele falar yo em meu nome, le pediré cuenta. eu lhe pedirei En conta. el libro de los Hechos, No capítulo livro 13, dos Atos, verso capítulo 13, 22 al versículo 23, 22 ao San 23, Pedro hablando de esta São Pedro profecía, falando das dice, profecias yo diz: le desarraigaré Eu del lhe pueblo, arrancarei do povo, ou seja, que es cortado del pueblo que é de cortado Dios do y povo de Deus pierde el derecho a pertenecer perde al o pueblo direito de Dios, pertencer y ao por povo de consiguiente Deus. también pierde el e, derecho consequentemente, a la vida eterna. perde o direito à vida eterna. ¿Por qué? Porque Por quê? no Porque escuchó não la voz de Dios, escutou a voz de la Deus, palabra de Dios a para el palavra de tiempo Deus que para le o tocó tempo que lhe tocou, vivir. lhe correspondeu Y sus viver. palabras son espíritu y E son suas palavras são vida. espírito e são vida. Pedro dijo, tú tienes Pedro palabras disse: Tu tens de vida eterna. palavra de vida eterna. Esa es Essa é la palabra a palavra que alimenta nuestras almas. que alimenta nossas almas. Ese es el alimento espiritual Esse é o para alimento nuestra alma. espiritual para a nossa alma. Esa es la comida espiritual. Essa é a comida espiritual nuestra alma. para a nossa alma. No solamente de pan vivir el hombre, Não sino somente de pão verá o homem, de senão toda palabra que de sale. toda palavra que de la sai boca de da Dios. boca de Deus. Y ahora, E agora, dadle vosotros de comer dá a voz de comer a todas las demás a personas todas as demais pessoas de esa palabra. dessa palavra. Dadle vosotros Dai-lhe voz de comer. de comer. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel Que del as pacto, bênçãos de Jesus Cristo, anjo do sean sobre pacto, todos ustedes sejam sobre todos y vocês sobre mí también, e sobre mim também. y nos use grandemente en E este nos día use postrero, grandemente nesse último dia, dándole de comer dando de comer a las multitudes às multidões de personas de pessoas que tienen hambre que têm e fome e sede en sus almas, em suas no de almas, pan, não ni de de pão, agua, sino de oír nem de água, senão de la ouvir palabra de Dios a palavra de correspondiente Deus correspondente a este tiempo final. a esse tempo final. Que Dios les multiplique Que Deus lhes multiplique sus bendiciones suas a bênçãos ustedes, a vocês, que Dios que Deus lhes prospere espiritualmente espiritualmente e materialmente y les provea todo lo que e lhes ustedes proveja necesitan tudo que vocês necessitam para darle de comer para dar de comer a la gente en às todo este pessoas territorio em todo esse território donde ustedes están y en onde otros vocês estão territorios también. e em outros territórios também. En el nombre eterno del Señor No nome Jesucristo. eterno do Senhor Amén. Jesus Cristo. E Amém. amém. E amém. Que Dios les continúe bendiciendo a Deus lhes todos continue abençoando a todos aquí con los aqui valientes del Hijo de com os David valentes y do con filho de Davi e com los que trabajan en la imprenta os que trabalham y con los que trabajan también en grabaciones. nas gráficas e também os que trabalham Dios com los bendiga gravações. grandemente a todos, Que Deus lhes nos abençoe use en grandemente esas a labores, todos e nos use en su obra, nesses trabalhos, em sua obra,